Muito bem! Rastropop na mesa. Então, aqui nossa segunda edição do nosso podcast, que não é um podcast. Que maneiro. Estou aqui recebendo aqui no Estúdio Rastro, na mesa do Estúdio Rastro, meu querido amigo, colega, um dos melhores DJs que eu já vi da vida, seu Rodrigo Seta. Grande tal, olha, eu fui fisgado hoje aqui, eu tava na sala ao lado e fui fisgado para participar do Rastropop na mesa. Programa que é super legal, a primeira edição, você e Dani Di, foi maneiríssimo, e aí hoje o tal me convidou, me intimou a vir pra cá, tamo aí pra gente bater um papo, né, trocar uma ideia. Intimação mesmo, né? Boa, adorei. Entra aí. Adorei, vambora, vamos falar aí um pouquinho. Seta. Bom, Seta, eu vou levantando aqui as bolas, mas você também pode levantar. Joia. Me diz o seguinte, eu sei que o seu início como DJ foi bem diferente do meu, Sim. Né? Eu comecei como DJ fazendo festa de play, fazendo festa de amigo. Eu sempre fui um cara festeiro, sempre fui um DJ de festa, né? Me fiz meu caminho seguindo essa rota. E eu sei que o Seta começou diferente. Como é que foi o teu início de DJ? A gente já conversou, acho que algumas vezes sobre isso, mas é bom, acho que compartilhar com a galera, né? Foi diferente. Na verdade, eu acho que eu fui um pouco diferente da maioria dos meus colegas de geração, né? Porque a música sempre foi muito presente. Enfim, eu tinha um primo que fazia festas e tal, eu achava aquilo o máximo. Mas quando eu comecei a tocar no meu quarto, eu me entendi como uma coisa muito, muito mais técnica do que interação com as pessoas. Então, as festas particulares não era algo que me encantavam ainda naquele momento. O que me encantava realmente era a questão técnica, a mixagem, as transições, os discos, etc. Então, acho que eu acabei descambando, talvez por isso, para me ligar em programas de rádio ou para me ligar nos DJs que tocavam na noite. Então, eu muito jovem, lá pelos meus 15 anos, eu fui fazer um curso de DJ e aí naturalmente, eu era o mais moleque da turma. Você chegou a fazer um curso? Fiz um curso de DJ numa extinta loja de discos importados em Copacabana. E aí, dali conheci uma galera, etc e tal, e acabei sendo o primeiro aluno da turma. E que foi muito curioso isso, porque eu, aos 15 anos, acabei indo estagiar numa casa, num clube aqui em Ipanema, e que meu pai precisava subir comigo, porque eu era menor. Então eu passei a tocar às sextas-feiras nessa casa, porque era, na verdade, o prêmio do curso, do melhor aluno do curso de DJ, né? Então, tecnicamente, eu já estava muito bem, mas ainda muito garoto, muito jovem e tal. Então, eu tinha feito pouquíssimas festas e já fui tocar na noite, que não era um caminho muito natural para minha geração, né? Você lembra qual era o equipamento? Lembro. Explica isso. Eu tinha os discos, né? Os DJs ainda utilizavam toca-discos nos anos 90, final dos anos 90, mas a gente já tinha aqueles aparelhos de CDs profissionais, Denon, etc., que não são os modelos que são utilizados hoje, mas a galera da antiga vai reconhecer o que eu tô falando. E tava exatamente nessa transição em 96, 97 entre o disco de vinil e o CD. Alguns DJs tocando com vinil, outros com CD, outros as duas coisas. E aí foi muito legal, porque foi minha primeira experiência profissional. Estamos falando de final dos anos 90. E eu tinha feito pouquíssimas festas de alguns amigos, mas eu não tinha esse ambiente de festeiro como você, né? Que quando começou, tava o tempo todo fazendo festas. Então, isso foi bem diferente. Para depois eu caminhar mais um pouco ainda na noite e depois conhecer esse mundão de festas que hoje fazem parte. Eu lembro no início, logo que você entrou na Rastropop, é engraçado que eu queria falar um pouco desses vícios. Os vícios que os nossos caminhos nos levam a ter, né? E eu lembro quando você entrou na Rastro, você foi indicado pelo Dani e tal, o Dani falou, pô, pode trazer o cara pra cá que o cara é bom. E aí, o Seta veio aqui, eu lembro no início, uma vez eu tava te vendo tocar, e você tava com o teu pitch ali o máximo do teu pitch era mais 6. E eu lembro que eu falei assim, tá, mas por que mais 6? E aí eu lembro que você falou alguma coisa do tipo, não, porque... Era o meu limite, né? É, o meu limite, mais do que isso, não pode. Como assim? Como não pode? Isso é festa, não, né? Não tem uma regra que o importante é lá. E aí, de repente, eu percebi que algumas barreiras dos seus vícios que você trouxe da noite, porque é normal, a gente traz nossos vícios, foram caindo
E hoje é muito engraçado ver o Seta como um dos melhores DJs do país, de casamento, de festa, etc. Reconhecido todo o mercado do Rio de Janeiro, do país, né? Tocando fora, tocando para astros de Hollywood em Nova York. Como é que é essa reconstrução? Como é que foi isso? Eu acho que o nome é isso mesmo, é reconstrução, né? Porque você vem com uma ideia toda concebida de muitos anos. Quando eu cheguei aqui na Rastro, eu já era um DJ experiente, mas eu não conhecia nada de festa. Então o Dani D foi quem me trouxe pra cá, que já estava na Rastro Pop. A gente já trabalhava junto há muitos anos, né? Dani D e eu, a gente se conhece há mais de 20 anos, já tocamos juntos há mais de 20 anos. Então, quando ele me apresentou, somos amigos, né? Desde fora sempre, daqui, etc., desde sempre. E aí, quando eu vim pra cá, eu fui conhecer esse mundo de festas e fui conhecer... Porque existia até um certo preconceito, né? Eu lembro uma vez você me falou isso, você falou, quando eu cheguei numa festa, eu vi você tocando o Sandstorm, eu não entendi nada, achei que você fosse tocar o YMCA. Exatamente. Eu acho que existia isso no passado, claro que isso não deve acontecer hoje, mas dos DJs que circulavam na noite e entenderem que uma festa de casamento era uma festa mais careta. E hoje a gente pega casais tão maneiros, tão jovens e tão pra cima, e a pista de casamento é uma pista o tempo todo lá em cima, que a gente toca de tudo, que transita por dentro dos gêneros, dentro daquele perfil do casal. E é tão bacana isso, na verdade, é o maior barato, né, do nosso trabalho. Então eu tinha uma impressão errada e fui entender isso aqui dentro da Rastro Pop, porque a minha experiência com festa era uma experiência muito pequena, muito pontual, uma coisa aqui ou ali, e aqui dentro da Rastro Pop, vivendo esse mundo, que eu fui entender e mudar minha mão naturalmente, né? Isso é maneiro. Você percebe, sim, a mudança da mão? Percebo, totalmente, né? Eu tô aqui na Rastro Pop, tô fazendo 11 anos já, né? Mas verdade, assim... Mas você percebeu mudando? Percebi muito. Vendo os DJs daqui, os colegas, a gente troca tanto, né? Troca figurinha e enfim, isso vai mudando, certamente. Mas esse teu DNA de música eletrônica, ele não mudou, né? Eu acho que você tinha até um podcast com isso. Acho que a gente acaba carregando isso, né? Porque acaba sendo uma marca... Por exemplo, essa questão mais técnica e tal, eu continuo imprimindo isso nas minhas festas, eu continuo colocando isso como uma marca importante, né? Diferencial. Um diferencial, vamos dizer assim, né? Acho que cada um tem o seu, né? Tem um estilo de tocar, tem uma mão diferente e tal. Eu acho que isso a gente não perde, porque eu sempre brinco que alguns clientes falam assim, mas você... é muito ligado à música eletrônica, mas eu também toco outras coisas, eu toco sertanejo, eu toco funk, eu toco bossa nova, jazz, etc. Virou festeiro. Mas eu tenho uma escola, né? Acho que todo mundo tem. Você tem a sua escola, você tem banda, você canta, etc. Então, todo mundo tem a sua escola. Então, isso a gente acaba carregando pro resto da vida. Acho que a gente não perde. A gente só vai, na verdade, agregando outros valores e moldando o nosso set com a maturidade, com o tempo também, né? E o que foi esse podcast de música eletrônica que você teve, acho que foi durante a pandemia, não foi? Isso, exatamente. O DNA Podcast foi um programa que a gente teve, que começou durante a pandemia. Eu acho que foi um momento, assim, foi difícil para todo mundo, obviamente, mas, assim, foi um momento de muita introspecção, muita vontade de tocar. Os DJs queriam estar tocando e não podia, né, naturalmente. Então, foi um momento muito rico também de pesquisa musical, da gente poder ouvir coisas que a gente gosta, ou que a gente gostaria de estar tocando, né? Pra quem não sabe, o Seta é o nosso pesquisador aqui interno. O Seta pesquisa, encontra um monte de versão boa e passa pra galera. Não só eu, né? O time todo, mas eu gosto. Eu gosto. Ele gosta do título, ele gosta de chegar pra galera, descobrir essa aqui, ó. Né? É legal. E esse período foi um período muito rico pra isso, né? E aí, por que não ter um programa de música eletrônica num formato no streaming e tal, nas plataformas além disso, poder trazer alguns convidados para conversar. Nós conversamos, né, em um desses episódios. Aliás, esses episódios estão lá ainda nos tocadores, né? Se vocês quiserem pesquisar DNA Radio Show, tem alguns episódios. Depois a vida foi voltando ao normal e a gente foi deixando o programa de lado.
mas com muita saudade. Foi uma experiência bem bacana. Eu lembro que eu participei, era você, o Júnior Moreno. E o Rodrigo Ardilha. Isso. O Rodrigo estava onde? Estava em Praga, não era isso? Em Praga. Mora em Praga, na República Tcheca, né? E eu lembro, o Rodrigo, então, me fazia vários questionamentos, assim, porque eu era o DJ de casamento, ele fazia uns questionamentos, assim, não, cara. E aí acho que foi legal, foi um papo tão bom, porque deu pra fluir, deu pra eu falar também. A gente fez uma mistura legal, isso, né? Deu pra eu explicar pra ele minha paixão pela festa de casamento, né? Que não é tão careta quanto se imagina, e que a coisa flui. Foi muito legal, foi mó barato. Foi um papo muito bacana. Ô, Seta, beleza. Você era um cara da música eletrônica, sempre gostou disso, tal, mas eu sei que você participava na noite do Rio, quando você tocava, você não era um DJ de música eletrônica, você era um DJ de pop. Nunca, sempre certo? De música comercial, sempre gostei. Aliás, eu sou um DJ super farofeiro, tá? Boa. Eu gosto da bagunça. Eu toquei em algumas casas aqui no Rio que tinha um som comercial, tinha uma pegada comercial, né? Eu comecei a viver essa música num período muito rico de música comercial, que foi os anos 90 ali, né? Claro que a gente gosta muito dos anos 80, 70, etc., mas os anos 90 foi um período de música comercial muito rico também. Então, deixa eu te fazer uma perguntinha, meio capciosa aqui. Qual é a sua verdade como DJ? Qual a sua verdade? Onde é que está o seu posicionamento como um DJ? Como é que você se vê dessa forma? Eu joguei no ar pra gente debater esse tema. Verdade e posicionamento. Ok. Eu acho que, na verdade, o Dani Di fala uma coisa muito, muito legal que eu tirei como uma grande verdade, né? A música tá à frente do artista, né? A música vem na frente. Eu acho que, às vezes, a gente... o DJ acaba se confundindo ou atropelando as coisas quando ele esquece um pouco a música. E, na verdade, nós somos apenas o caminho para essa música chegar às pessoas. A nossa conexão acontece através da música. Então, quando eu sei lá, tô correndo na minha esteira, eu tô ouvindo a música no carro, ou a música no fone, eu tô visualizando essa conexão com as pessoas através da música. Não sou eu, Seta, com a mãozinha pro alto. Não, é a música chegando até as pessoas. Então, acho que a grande verdade está na música, né? Onde eu vou estar tocando, qual o meu posicionamento dentro do mercado, isso é consequência do trabalho que é feito com a música. Tá, né? Você se vê como um artista? Tá. Entendi, essa pergunta é capciosa. Okay. Porque pra galera entender, o Rastropop na mesa é quando a gente traz os papos que a gente tem, né? Aqui do lado, na sala aqui do lado, né? No nosso dia a dia, no escritório, no nosso papo, a gente, né, às vezes para o escritório. Boas discussões, né? E fica conversando sobre essas coisas. Muitas vezes um papo mais filosofal, mais, né? Sem um objetivo, né? Sim. E eu quis trazer ele pra cá, já que a gente tá gravando, e as pessoas gostariam de saber qual a opinião do Seta. Esse papo é sempre muito bom, e a gente, às vezes, chega num ponto ali de divergência, mas que é uma discussão muito rica, realmente. Eu entendo que, assim, o nosso trabalho é um trabalho artístico, envolve criatividade, envolve feeling, né? Como fotógrafo também, como movie maker, como decorador, né? Mas eu também acho que o nosso trabalho como prestador de serviço, uma vez que a gente senta com o cliente, discute e molda a nossa mão de acordo com essa demanda do cliente, nós somos um prestador de serviço, né? Eu percebo que muitas vezes a palavra prestador de serviço pro DJ acaba virando um palavrão. Sabe? Uma como coisa se fosse assim, alguma coisa que diminuísse o DJ. Como se diminuísse, né? E é engraçado, outro dia acho que foi o próprio Dani que falou. Poxa, mas quando você vai num restaurante, o chefe de cozinha, ele não tá lá na frente de você. Ele não tá fazendo a comida ali na frente. O que você recebe é o prato, é aquele sabor daquele prato, aquele é o resultado do trabalho e da arte dele. Exatamente. O nosso resultado é a pista de dança ali, dançando, bombando, etc., que você entrega. Aí eu acho que a gente é um prestador de serviço e que tem um resultado artístico. Mas não é se a gente
tá em cima do palco, se tem um foguinho jogando. Não é isso, não é isso. É lógico que, isso ajuda, mas não é isso, eu não vejo isso. Mas é engraçado a coisa do prestador de serviço, quando você fala prestador de serviço, parece que vira um palavrão, parece que você tá se diminuindo, né? Mas aí eu vou trazer um pouco pra mim. É engraçado que eu sempre me vi como prestador de serviço. Desde lá atrás, quando eu comecei a tocar, e aí eu tô falando assim, comecei a tocar com 15 anos, né? Onde eu fazia festa de play, onde eu fazia festa infantil, onde eu tocava na casa dos amigos, eu tava prestando serviço, queria que o som tivesse legal, queria que a galera estivesse dançando, queria que a minha luz estivesse funcionando, que fosse animado. Então é muito claro pra mim que é uma prestação de serviço. O meu resultado artístico é aquela pista bombando, mas eu estou prestando serviço. Se o cara quer ouvir X de estilos musicais, eu vou tocar pra ele, tá me pagando pra isso. Isso sempre foi a minha verdade, isso sempre foi muito simples pra mim, né? De alguns anos pra cá, sei lá, 15, 20 anos pra cá, quando começaram a surgir os grandes DJs, os DJs viraram astros pop, a nova geração, os jovens, queriam ser daquele tamanho daqueles DJs, exato. Na minha geração, eu queria simplesmente tocar e animar meus amigos. E eu acho que você, mais do que ninguém, viu esse movimento, inclusive, do DJ sair daquela posição de tocar total ali no cantinho, total, né? Ou atrás da escada, e subir num palco com uma estrutura de som e de luz toda bacana, etc. Você viu esse movimento dentro dos casamentos, né? Total, vi isso, é muito claro, que eu não vi, eu já cheguei nos casamentos com a coisa já tinha um pouco mais glamourizada, né? Mas você viu isso, você participou desse movimento. Participei, e já muitas vezes eu fiquei virado pra parede, fiquei atrás da pilastra, com a planta na frente, porque o DJ era feio, porque, né, isso já aconteceu milhões de vezes. E eu não tenho problema com relação a isso. E aí a gente volta pra coisa da música. A música acabava sendo o mais importante. A festa não ia deixar de acontecer porque você estava atrás da escada. Eu estava atrás da pilastra, não era. A música fazia a galera dançar. A minha arte não estava porque eu estava em cima do palco. E sim porque eu fazia as pessoas dançarem. Esse era o ponto, né? É isso como eu vejo. Mas eu entendo que isso tudo mudou, isso tudo melhorou pra gente, né? Mas mesmo assim, mais uma vez, acho que o Dani que falou isso uma vez, o cliente é que vai te colocar na posição de artista ou numa posição só de prestador de serviço. É ele que vai te botar, ele tá pagando meu preço. Meu preço é X. Ele vai pagar meu preço e, cara, beleza. Como é que você quer me colocar? Quer me botar atrás da pilastra? Ok. Quer me colocar em cima do palcão, painel de LED, babá? Ok também. Essa é a nossa posição, essa é a verdade, esse é o posicionamento da Rastropop. É a leitura que eu É a nossa leitura aqui, né, interna. Não é um problema outros DJs terem posicionamentos diferentes, né? Eu entendo que são só posicionamentos. Tudo bem. Eu entendo que cada posicionamento que você tem, cada, né, opção que você toma, você tem um preço a pagar. Isso tá mudando o tempo todo também, né? A gente tá sempre evoluindo, né? A gente tá sempre se questionando. Né? Mas eu gosto de pensar sobre isso, né? É uma coisa que eu gosto de pensar porque eu sempre quis levar essa experiência para novos DJs, gosto de bater papo com DJs quando, né, querem bater um papo comigo, aprender alguma coisa e tal. Seus cursos, né? Isso, para mentoria, para os cursos, etc. E eu entendo que você também teve uma coisa assim, você deu aula também na INEC. Dei aula particular. Pois é, como eu sempre fui muito ligado também a essa coisa de equipamento e técnica, etc. E minha formação, para quem não sabe, é de professor, né? Então sou professor de educação física por formação, então tem essa coisa meio pedagógica, né? Então eu sempre gostei de dar aula, e como eu fiz curso de DJ também, etc. Então nas oportunidades que eu tive para dar aula para novos DJs, eu sempre abracei isso assim com muito, muito carinho. E aí eu percebo uma garotada muito ansiosa para tocar, muito querendo aprender, e tem essa coisa toda do glamour também de tocar, de virar DJ, né? Seja qual for o segmento, mas todo mundo quer virar DJ hoje em dia. Então algumas oportunidades de dar aula assim foram muito legais.
E você vê que tem uma galera que vem com uma experiência totalmente diferente, né? Uns que já tocam, outros que nunca mexeram no equipamento. Isso é muito divertido, né? Outros que já pensam em Outros ser que já... DJ para subir na mesa, jogar o CO2 e não sei o quê. Exatamente, aquela coisa dos efeitos especiais. Outros que já têm um olhar para o mercado, né? Então, às vezes que eu dei aula assim, os períodos que eu dei aula foram coisas muito legais. Beleza. Eu sei que você tem um aluno. Tem um especial. Tem um aluno especial dentro da tua casa. Esse não pode dar errado. Como é que funciona? Bernardo, meu filho, tá com 15 anos, na verdade foi a idade também que eu comecei, mas com um feeling mais apurado do que o meu, né? Talvez ele não tenha, eu digo isso lá em casa. Eu acho que falta a vontade, o ímpeto que eu tenho. Que eu tinha. Sete e setinha. Vamos fazer a dupla, vamos vender isso aqui na Back to back de pai e filho. Ia ser divertido. Mas o Bernardo, super esperto tocando. Também a coisa começou no meio da pandemia ali. Ele tava com 12, 13 anos. Eu fazendo umas lives, etc., querendo tocar, e a gente preso dentro de casa, e Bernardo começou a operar a coisa ali comigo. Eu falei pra minha esposa, Bianca, Bia, o moleque tá tocando. E assim, ele virou a chave e tá tocando sozinho. Então, quer dizer, tem ali uma coisa, uma musicalidade, Bernardo é muito esperto para determinadas coisas. O que falta, talvez, seja aquela coisa daquele ímpeto que eu tinha aos meus 15 anos, mas também porque eu não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? Então hoje acho que a garotada dispersa mais, né? Ao ponto de que eu ficava lá até 3 da manhã, minha mãe mandando eu ir dormir, e eu lá no quarto trancado tocando, né? Treinando. Então isso falta hoje, acho que nessa geração, mas é natural também, dá pra entender, né? Tem uma coisa que eu penso também na nova geração de DJs, que falta pra eles, e é normal isso. Falta conhecimento de repertório, conhecimento musical nesse sentido, cultura musical nesse sentido. A gente, por a gente ter uma bagagem imensa, eu tô falando aqui mais de 30 anos como DJ, cara, eu toquei as músicas que hoje são flashback e que eu toquei na época que elas foram lançadas. Então, isso tá dentro de mim, né? É muito mais fácil pra você entender. Um DJ novo, quando ele entra pra tocar, quando ele começa a enveredar nesse ramo, na música, ele acaba levando pra geração dele, claro, porque ele conhece, porque é natural pra ele, né? Onde ele vai se sentir mais seguro, né? Seguro, onde os amigos estão, certo, né? E aí é engraçado, porque eu acho que tudo isso faz um paralelo. Por que os DJs acabam sendo um pouco mais música eletrônica, house, por quê? Porque hoje em dia você tem os grandes festivais, você tem os Tomorrowlands, você tem os DJs popstar, etc. Enquanto na minha época, quando eu comecei, eu tinha que procurar aquelas músicas de flashback, que eu ia fazer uma festa, que tinha o pai, que tinha não sei o que, a festa de 50 anos, a festa de 40 anos, etc. Eu tinha lá meus 20. Como é que eu ia saber aquelas músicas? Então eu pesquisava aquilo e aos poucos a gente vai aprendendo. Toca uma música, funcionou na festa. Opa, essa você guarda. Toca aqui, não funcionou. Essa você bota aqui do lado. Então, você vai aprendendo. Eu percebo que esse know-how é um know-how que só o tempo vai dar para essa garotada. Exatamente. Para serem DJs de festa, né? Ecléticos, que tocam de tudo, open format. Com tempo, só tempo e repetição. Isso é uma das coisas que eu falo nas minhas aulas. A organização da sua biblioteca é fundamental. Isso é mais de 50%, né? Como é que você organiza? Bom, vamos lá. Eu acho que cada um tem um método de pesquisa. Você deve ter o seu, eu outro, Dani Di, Lelo, Alessandra, nossa turma aqui, cada um tem uma. Mas, assim, eu procuro fazer isso pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. E aí eu... Não chega a ser um método, mas eu me organizo pra noite. Sentar ali 2 horinhas, pelo menos, para separar algumas coisas. Sendo que, pelo menos uma vez, separar especificamente para aquele evento que eu vou tocar naquela semana, e outra, 1 ou 2 vezes, uma coisa mais geral, né?
Mas como você organiza isso na sua live? E aí eu vou organizar dentro do meu record box as minhas marcações, as minhas legendas, corzinha, hot kill, etc. Já pensando no funcionamento da pista. Ou daquela festa, em específico, ou no geral. Você faz pastas de estilos? Eu tenho pastas, eu tenho playlists, mas né, tem playlist por gênero, eu não organizo muito por tempo, eu organizo por gênero, ou às vezes até por mood. Ok. Então, sei lá, eu tenho um mood lá, o warm-up, que tem alguma coisa de deep house, mas tem alguma coisa de soul no mesmo, que são gêneros diferentes, mas que estão no mesmo mood. Então é a maneira que eu me organizo. Tem gente que organiza só por gênero, só por tempo, né? Por período, etc. Então é uma maneira que eu me entendo. E já mudei várias vezes essa forma de organizar. Dá um trabalhão, né? A gente sabe dar um trabalhão. Mas já mudei algumas vezes essa forma de organizar. E aí eu vou organizando também conforme as festas vão chegando. A gente senta com o cliente, né? Perto do casamento, do aniversário, que for. E aí a gente entende melhor esse cliente para montar uma playlist ali a 6 mãos, né? Pelo menos uma base, né? Dessa playlist. E aí eu vou sentar naquela semana, né? Ou nas semanas que antecedem para poder pensar naquela festa de fato, né? Tá bom, você preparou lá a playlist, a ideia, você recebeu um briefing do cliente, etc, tal, você tem uma ideia, mas chegou na hora, o cliente pediu para mudar tudo. Tá tudo certo. Como é que você tá preparado, organizado para isso? Na verdade, está tudo organizado. O cliente falou que não vai tocar determinado gênero, mas na hora ele resolveu que vai tocar, tá lá. Tu puxa a pastinha daquele determinado gênero. Como é que seria isso antigamente? Talvez seria mais complicado, né? Com vários engradados de disco atrás do DJ, você tem que procurar aquilo ali. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente sabe que tá tudo ali na mão. Aquelas 40, 50 mil músicas estão ali no pendrive ou no computador, né? E aí você consegue... Porque eu percebo que alguns DJs que vêm do outro segmento, que vem da noite, que vem etc., eles acabam, às vezes... Podem ser surpreendidos. Surpreendidos, O cara fala, pô, mas eu tenho um briefing, mas, cara, esse é o briefing do evento, o cliente, os noivos me passaram isso, e de repente eles mudaram. Não pode mudar o briefing. Pode. Claro, o noivo pode tudo. Você que tem que estar 2, 3 passos na frente, preparados para quando ele mudar, você mudar também. Claro. Né? Eu entendo que isso faz uma diferença em você ser ou não um DJ profissional. Outro dia eu tava batendo papo com um amigo, meu baterista até, de uma banda de jazz que a gente conhece e tal, e a gente tava na festa, ele tava tocando com a banda de jazz dele e eu tava lá como DJ da festa. E de repente ele falou, poxa, tal, eu sou DJ nas horas vagas, e eu fui fazer uma festa corporativa, e o cliente virou e pediu funk antigo, funk melody. E eu falei, cara, eu só tinha 3 músicas. Aí eu falei, cara, essa é a diferença. Eu tenho tudo que o cara puder pedir, né? Sei lá, só se o cara pedir, sei lá, uma música muito fora de... muito, né? Que talvez eu não tenha. Mas eu percebo que isso, que caiu uma ficha pra mim, sabe? Talvez isso faça a diferença entre você ser um DJ amador e um DJ profissional. Você tá com músicas ali organizadas, preparadas para um imprevisto. Exatamente. Né? Eu percebo que isso é a diferença entre um DJ que tá começando, né, enveredando nesse mundo das festas, no mundo, né, do open format, etc., dos casamentos, do que um DJ profissional. E às vezes até ele é um DJ profissional, mas ele é um profissional segmentado, que toca determinado gênero para um determinado horário, para um determinado clube, para uma determinada festa. Mas quando chega numa festa de casamento, num corporativo, que esse leque se abre ao longo da festa, porque você chega mais ou menos preparado para começar aquela festa, com uma ideia. Mas a gente sabe que, ainda que com aquela ideia, ainda que com aquela organização pré-festa, no dia, a energia que vai te dizer para onde ir, né? Esse olhar, né? A gente vai tocando, olhando e interpretando, vai tocando, olhando e interpretando. Uma decisão a cada música que você toca. A cada 3 minutos. E a cada 3 minutos. Ou 2. A cada 3 minutos, uma decisão de vida ou morte. É uma decisão de vida ou morte, exatamente. E que não dá pra errar. Então, se errar, se uma coisa não funcionar, você tá olhando aquilo ali, você consegue reverter, você consegue sair por um outro caminho.
Então, mais uma vez, é aquilo que você falou. É o tempo que vai te dando essa experiência, mas a organização dessa biblioteca é fundamental, porque se essa biblioteca não estiver pronta, você pode ser o cara mais experiente do mundo, que não vai acontecer. Você vai ficar numa canoa furada ali, né? Você precisa ter isso na mão. Eu percebo que a organização, muitas vezes, ela passa por experiências. É a coisa da sensibilidade, do feeling, do insight que você teve, porque você já viveu... já tocou em 1000 festas. Cara, você tem uma vivência, tem uma experiência que você não sabe nem de onde vem essa inspiração, mas ela vem aqui, toca tal música, né? Eu entendo que é o tempo que dá, isso é a repetição da coisa, claro, né? Mas também não adianta o novo DJ achar que receber um pack de músicas vai fazer com que ele tenha as músicas e saiba tocar. Porque, na verdade, você pode até ter as músicas. Aqui, 1000 músicas dos anos 70. Tá, beleza. Mas, cara... não sabe que funciona. Quais são as que vão funcionar, né? Exato. Você só vai saber as que vão funcionar. Pior que acontece isso. Gente, por favor, não caia nessa. Isso. Não é isso. Não basta ter lá suas 50 mil músicas. Você tem que saber onde cada coisa encaixa, onde cada coisa funciona, para cada público, para cada tipo de festa, para cada momento da festa, né? Porque a festa tem os seus momentos, né? Um momento de destravar, um momento de dançar, um momento de pular, um momento de se abraçar, né? Então... essa linguagem a gente vai ganhando com o tempo, realmente, como você falou. Perfeito. E Seta, você nesse ano começou a enveredar aí por um lado de, sei lá, produzir uns remixes, fazer umas mais brincadeiras. Me explica um pouco isso aí. O que é isso? Beleza. Na verdade, assim, isso foi sempre um gap que eu tenho, né, de produção. Não necessariamente o DJ precisa ser produtor, mas o DJ acaba editando suas coisas, fazendo seus remixes, para poder colocar isso também na apresentação dele, para poder tocar algo que tenha um pouco sua cara. Então, assim, eu tenho lá os meus mashups que eu gosto de tocar, as coisas que eu fiz, que eu editei e tal, mas eu tinha uma ideia que era remixar ou fazer alguma versão de algumas músicas que eu gosto muito e que eu não encontrei ou não encontro hoje nenhuma versão para a pista, né? O que tem uma cara nova. E aí surgiu a ideia, lá no ano passado, de fazer uma versão de Bad Dave's Eyes, da Kim Carnes, que é um hit dos anos 80, que a música é ótima, que muita gente aqui que tá ouvindo vai reconhecer, claro, é um hit, é um sucesso, mas que, poxa, não tem uma versão bacana atual, né? Já toquei alguns remixes lá dos anos 90, depois dos anos 2000, etc, mas não tem nada com uma cara nova. E aí, conversando aqui, aí o Dani de poxa, vamos fazer, me ajudou e tal, isso tá no forno, não tá, a gente já experimentou algumas vezes, tá? Mas a galera ainda não tem porque isso não tá lançado, mas tenho vontade de lançar, a coisa tá quase pronta ali, né, um ajustezinho ou outro, final, mas já experimentei algumas vezes na pista e é super legal, é bem bacana. E você fez também uma outra versão de Put Your Record On. Put Your Record On, que é mais recente, e aí essa não foi lançada porque ela é um bootleg, né? E aí tá lá no SoundCloud, alguns DJs já compartilharam comigo, estão tocando, etc., que é bem legal, que eu fiz junto com o Daniel Goulart, e o Dani D também fez um remix da nossa versão, e que ficou bem bacana. Sabe o que é engraçado? Uma vez eu tava tocando em São Paulo, e aí eu tava lá tocando na festa, tava bombando, blá. Aí veio o cara do som, o garoto do som que tava cuidando do som, falou: pô, DJ, você é muito bom, pô, muito legal, DJ, teu som, pá. Aí ele falou: você também produz? Aí eu falei: cara, eu tenho 3 discos lançados, um com banda, 2 como cantor, não sei o quê. Mas eu falei pra ele: não, eu não produzo. Por quê? Cara, porque eu não gosto do estúdio, eu não gosto da repetição que é estar no estúdio. Isso. Tem que estar no estúdio, aí você passa a música uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando você vê, você passou a música 69 vezes. E você já não lembra daquela... Não, eu não tenho paciência pra isso. É um trabalho muito específico. Isso, né? aí a gente volta agora pra aquela coisa do posicionamento, da verdade. A minha verdade é ser um DJ de festa. Exato. Minha verdade é tá tocando música pra galera dançar. Isso foi o que eu construí, o que eu Sim.
me dediquei a, né? Acho muito legal produzir, acho muito legal quem produz, na verdade, mas eu particularmente não tenho a paciência que é necessária para qualquer tipo de arte. Produzir uma arte, né? Então eu só fiz esse paralelo que eu acabei de lembrar, essa coisa de... Tava na festa em São Paulo e o cara falou... Pô, você produz? Eu falei, pô, não. Talvez para algumas pessoas seja muito natural esse caminho, né? Mas na verdade não é isso que você tá falando. Tem que ter verdade com aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você vive, né, sempre para fazer. Você sempre foi DJ de festa, DJ de pista. Amo isso. Ama isso. Vive disso, mas que não se vê dentro do estúdio. Eu também não, no sentido de... produzir minhas músicas autorais ou estudar isso, eu não me vejo nessa posição. A minha necessidade era exatamente encontrar, sabe aquela música que eu amo? Eu falo, pô, isso não é pista, a versão daquela música. Você queria tocar a música. Antes de eu fazer a versão do Bad David, aí você pode ter certeza que eu ralei muito para encontrar uma versão que eu falasse, essa é a versão. E aí eu não encontrei. Então, né, a mesma coisa com o Put Your Records On. Tem algumas versões, mas nenhuma mexeu comigo. Então é um momento que eu falo assim, não, eu vou editar, eu vou recortar, eu vou puxar daqui, eu vou botar um beat dali, vou sentar com alguém, vamos discutir, porque na verdade é uma necessidade de incluir aquela música no meu set, não de ter a minha música, sabe? É algo nesse sentido. Eu acho que é um pouco diferente do DJ produtor ou do produtor, enfim. Ou seja, produzir as músicas, né, você enveredando para isso, o produzir as músicas não necessariamente tem a ver com uma coisa de ego, de ser artista, e sim de tocar aquela música numa versão melhor para a pista de dança. Ou seja, continua sendo a pista de dança. A galera vai dançar. O meu olhar é exatamente esse, não é... Maneiro. Não é uma questão de ego, de vaidade. Maneiro. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que esse foi o nosso Rastropop na Mesa, segunda edição. Tô aqui com o meu querido DJ Rodrigo Seta, um dos melhores DJs do país. Muito bom, bater papo aqui com o Tal, Rastropop na Mesa, e trocar essa ideia que a gente não consegue parar para conversar, né? No dia a dia de escritório, de festa, essa loucura. As conversas que são coisas mais pontuais ali do momento, mas sentar para conversar, para lembrar das coisas, ter algumas ideias, alguns insights assim, acho que é muito bacana. Rastropop na Mesa, sucesso. Agora a gente vai parar isso aqui. Vai dar um pause na gravação, vai atravessar a porta e vai continuar trabalhando. Lançamento. Adorei, Tal. Valeu, galera. Valeu.